Oi gente, no vídeo de hoje eu vou resolver o exercício 6b. Bom, o exercício está pedindo para a gente achar as assíntotas verticais e horizontais dessa função. Bom, primeiramente, para a gente achar as assíntotas verticais, a gente vai ter que analisar o domínio. Bom, a gente sabe que o denominador tem que ser diferente de zero, então a gente vai achar o domínio agora dessa função. Bom, achando o domínio dessa função, a gente vê que o x tem que ser diferente de 5 e diferente de menos 5 para não zerar. Agora a gente tem que testar se a reta paralela x igual a 5 ou x igual a menos 5 são assíntotas verticais da função. Então a gente vai calcular o limite quando x tender a 5 pela esquerda e pela direita e quando x tender a menos 5 pela esquerda e pela direita. Bom, fazendo algumas manipulações, a gente chega no x sobre x mais 5. Agora a gente vai calcular o limite com a função já manipulada. Então, o limite da função quando x tender a menos 5 pela esquerda dá mais infinito, e quando x tende a menos 5 pela direita dá menos infinito. Então, nesses dois casos, o x igual a menos 5 é uma assíntota vertical da função. Agora a gente vai ver quando x tender a 5 pela esquerda e pela direita. Bom, calculando o limite da função quando x tender a 5 pela esquerda e pela direita, a gente consegue calcular o limite normalmente substituindo o x por 5, e não vai cair num caso de k sobre zero, então o resultado não será infinito ou menos infinito. Assim, x igual a 5 não é uma assíntota vertical, porque os valores, quando a gente calculou os limites, não deram mais infinito ou menos infinito. Agora a gente vai calcular as assíntotas horizontais da função. E para isso, basta a gente fazer o limite da função quando x tender a menos infinito ou mais infinito. Bom, o resultado desse limite quando x tende a menos infinito deu 1, e quando tende a mais infinito deu 1 também. Então, a reta y igual a 1, e aqui nesse caso também, são assíntotas horizontais. Bom, a gente calculou o limite de uma função quando x tende a um número pela esquerda e pela direita, para a gente analisar o comportamento da função naquele ponto. Bom, nesse exercício a gente calculou o limite quando o x tendia a menos 5 e mais 5. Bom, quando o x tende a menos 5 pela esquerda, a função está crescendo e vai para mais infinito. E quando o x tende a menos 5 pela direita, a função está descendo e vai para menos infinito. E como a gente viu que calculando o limite da função quando x tendia a 5, não dava um caso de k sobre zero. Então, os resultados não seriam mais infinito ou menos infinito. Por isso, a gente vê que não existe uma assíntota vertical em x igual a 5. E a gente calculou também o limite da função quando x tendia a mais e menos infinito para achar as assíntotas horizontais. Então, a gente achou que a reta y igual a 1 é a assíntota horizontal.